Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus abençoe a tua família. E hoje no Palavra de Encorajamento, eu quero te encorajar com uma palavra aqui em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa palavra aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração não tem muito tempo. À tarde eu saí e eu estava perguntando, Senhor, o que eu vou gravar hoje na palavra de encorajamento? Eu normalmente gosto de falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, das minhas experiências com o Senhor. Porque eu estava até ouvindo um pastor falando sobre isso, né? Que a experiência, ela suplanta o conhecimento. Quando você tem experiência com Deus, é muito mais do que conhecimento, né? O conhecimento vem depois, né? Para corroborar, mas o principal é ter experiência com Deus. Então, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração, que é uma palavra empatia. A palavra empatia ele colocou no meu coração. E em seguida, o Espírito Santo me fez lembrar de uma pregação que o meu filho assistiu, do pastor Hernani Santos, e ele me contou a pregação. Eu não assisti a pregação, ele me contou a pregação, que o pastor Hernani ele prega sobre uma geração de olhos secos. E depois eu fui ver, dar uma olhadinha, né, do que o pastor falava dessa geração de olhos secos, né? Mas me ficou a frase, né? Uma geração de olhos secos e empatia. E aí eu falei, e agora? Eu não tenho um versículo, porque eu tenho que me apoiar na palavra de Deus. Tudo que nós formos falar, nós temos que ter apoio na palavra de Deus, né? E aí eu fiquei pensando, Senhor, e agora, né? Qual versículo? E o Espírito Santo me trouxe muito claramente esse versículo. Levai as cargas uns dos outros. E na tradução NVI diz, levem os fardos pesados uns dos outros. E nós precisamos, né? Eu comecei a meditar sobre isso, sobre essas questões do amor esfriando, que Jesus falou que aconteceria nos últimos tempos, né? Não é surpresa para nós que conhecemos a palavra do Senhor, que temos ouvido a palavra, o Senhor falou sobre isso, sobre o amor esfriar. E me veio muito isso por causa de uma experiência que eu tive, tem acho que umas 2 noites. Foi na noite retrasada, eu tive uma experiência assim, né, sobre essa questão da empatia. Porque assim, eu faço parte de grupos de oração, a gente ora por pessoas, alguém me manda uma mensagem, Angelina, ora por mim, né? Alguns de vocês me pedem oração aqui, eu oro, viu, irmãs? Eu tenho orado por vocês, pela saúde de vocês, por suas famílias, por suas causas, eu tenho orado. Então, podem continuar colocando seus pedidos de oração, né, nos meus vídeos, nos comentários, né? Porque eu oro por vocês. E um dia nós começamos a orar, já tem mais de uma semana nós estamos orando por uma pessoa, por uma irmã, e que ela está com um problema sério de uma pedra nos rins, e eu comecei a orar por essa irmã, né? Já outras situações também, outros pedidos de oração, tenho orado por várias pessoas enfermas, mas há 2 noites atrás, houve um mover no meu coração de empatia por essa pessoa, por essa irmã, uma compaixão muito grande por ela, e eu à noite, fechei a porta do meu quarto, já era meia-noite mais ou menos, eu fechei a porta do meu quarto, né, aqui eu não tenho o hábito de dormir muito cedo, eu e meu filho, por causa do trabalho dele, que ele trabalha no período da noite, e eu falei, filho, eu vou orar. E aí eu vim para o meu quarto, fechei a minha porta, como diz a palavra, né, preparei a palavra de Deus, coloquei um louvor, eu gosto de colocar um louvor, né, só tocado, e eu comecei a orar por aquela irmã. E conforme eu comecei a orar por ela, pedir ao Senhor que curasse, que tirasse a dor, o sofrimento, era como se eu estivesse sentindo a dor dela, o sofrimento dela, a alma dela, eu comecei a sentir o coração dela. E a princípio eu não sabia se eu estava sentindo o coração dela, se eu estava muito comovida com o problema dela, com a dor dela, ou se era o coração do Senhor, Deus, o Espírito Santo intercedendo através de mim. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nessa noite eu comecei a orar por essa irmã e veio um choro, mas um choro incontrolável, né? Até enquanto eu meditava antes de gravar o vídeo, eu fiquei me lembrando de 2 pessoas que choraram incontrolavelmente por outras pessoas, por outras situações, que é o Neemias. Neemias, quando ele sabe, né, chega a notícia até ele, através do irmão dele, que Jerusalém está destruída, os muros queimados, e a palavra de Deus diz que ele chora muito, chora tanto que o rei percebe que ele está diferente, o semblante dele cai, né, de tanta tristeza que ele ficou. E ele intercede pelo seu povo, intercede pelo povo de Israel que ficou em Jerusalém. E o João também, lá em Apocalipse, fala que ele chora muito quando ele ouve uma voz que diz: quem vai abrir os selos? Quem é que vai por nós? Quem pode abrir os selos? E ele olha para um lado e para o outro e não vê ninguém. E aí diz que ele chora muito, né? Então são 2 pessoas que choram muito. E aí eu me lembrei dessa noite
E eu chorei muito, muito, irmãos. Pensa aquele choro assim, sabe? De até soluçar. E eu não entendia muito bem. Eu creio que o Espírito Santo intercedendo através da minha vida, através do meu coração, porque eu tive empatia pela dor que aquela irmã estava sofrendo, pelo sofrimento dela. Né? Isso já aconteceu algumas outras vezes por algumas outras pessoas. E eu creio que é isso que o Espírito Santo ele quer nos dizer sobre levar as cargas uns dos outros. Eu sentia que a carga daquela irmã estava muito pesada para ela, extremamente pesada. Eu sentia a dor dela, o peso dela, a alma dela, eu sentia a alma dela enquanto eu orava. Né? E aquele choro, aquele clamor pela vida dela, com um amor assim, fora do normal. E eu nem a conheço pessoalmente. Então, levar as cargas uns dos outros é nós termos empatia pelas pessoas, é nós chorarmos com os que choram. Eu lembro de um pastor que antigamente ele falava, quando ele pregava, ele dizia sempre que é muito fácil cumprir o versículo alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Ele falava, é muito fácil chorar com quem chora, é difícil se alegrar com quem se alegra, né? Porque às vezes o ciúme, a inveja não deixa se alegrar, mas chorar com os que choram é mais fácil. Então, esse levar as cargas uns dos outros é chorar com os que choram realmente, né? Então nós precisamos, eu e você, chorar com os que choram. As pessoas que nos pedem oração, é nós realmente sentirmos ali a dor que a pessoa está sentindo, é nós nos envolvermos com a dor da pessoa, é nós deixarmos o Espírito Santo nos usar para orar, para chorar, para clamar por aquela vida. É nós termos a verdadeira empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é sentir a dor do outro e a gente querer que o outro fique livre daquela dor, daquele sofrimento. Nós não podemos fazer parte dessa geração que o Senhor Jesus falou que o amor esfriaria dos seus corações. Nós precisamos fazer parte do grupo das pessoas que têm empatia uns pelos outros, daqueles que põem o ombro debaixo da carga, né? Levar as cargas uns dos outros. Eu vejo assim, meu irmão, minha irmã está levando uma carga pesada, está pesada demais, está orando pelo marido, pela esposa, pelos filhos, está sofrendo, está desempregado, está doente, é um diagnóstico de câncer, é a ansiedade, é a depressão, são tantos problemas, né? Dificuldade das mais diversas, e aquele irmão, aquela irmã, aquela família, eles estão levando um fardo tão pesado, e não tem ninguém para pôr o ombro debaixo da carga junto com eles, né? Outro dia até uma irmã, ela comentou num dos meus vídeos que ela se sentia sozinha. Saiba que você não está sozinha. Eu sei que você vai assistir esse vídeo, você não está sozinha, né? Nós estamos orando por você, tem pessoas orando por você, e o Senhor, mais do que nós, o Senhor te ama e Ele te ajuda a levar o seu fardo pesado. Ainda que não tenha uma pessoa fisicamente do teu lado, mas o Senhor não te deixa, nem te abandona. Então nós precisamos, querido irmão, querida irmã, emprestar os nossos ombros para os nossos irmãos quando o fardo deles, quando as cargas deles estiverem muito pesadas. Colocar o ombro debaixo e dizer, tô aqui, irmão, tô aqui, irmã, tô aqui, né? Meu marido, minha esposa, meu filho, tô junto com você, você não está carregando sozinha essa carga, não. Eu estou junto com você, eu te ajudo a carregar, eu te ajudo em oração, eu vou chorar junto com você e quando você se alegrar, eu vou me alegrar junto com você. Nós estamos juntos, em qualquer situação, nós estaremos juntos. Estou junto com você nesse diagnóstico ruim, estou junto com você nesse luto que você está vivendo, estou junto com você, meu irmão, minha irmã. Então é nós termos realmente empatia com a dor dos outros, é nós levarmos a sério, né, os pedidos de oração. Quantas pessoas pedem oração, irmão, irmã, ore por mim, né? Estou passando por isso. Nós emprestarmos o nosso ouvido para ouvir as dores das pessoas. Às vezes tudo que a pessoa precisa é de alguém que ouça o que ela tem a dizer. É de uma pessoa que tenha empatia, que escute o que ela está passando. Eu sei que às vezes é difícil, né? De falar, não tenho tempo, estou tão ocupada, não tenho tempo, né? Não tenho tempo de responder mensagem, não tenho tempo de gravar um áudio. Né? Eu tenho uma irmã muito amiga minha que ela é bem interessante. Se você disser para ela, será que você pode orar por mim? Ela diz, sim, vou orar por você. E ela grava um áudio na hora orando. Ela para o que estiver fazendo, eu já vi isso, né? Já estive andando de carro com ela e eu falei, nossa, tal fulano, pessoa assim, pediu oração. Ela fala, nós vamos orar agora. Dirigindo mesmo, ela começa a orar, né? Já começa a declarar e bate daqui e dali, expulsa demônio. Então, nós precisamos mais ser como essa minha amiga, né? Nós precisamos orar assim que a pessoa pedir oração, porque se ela está pedindo é porque está tendo necessidade, está precisando realmente. Então, meu querido, minha querida, a primeira coisa é, você não está sozinho. E se estiver, não fique sozinho, busque ajuda, peça oração. O diabo, ele gosta quando nós ficamos sozinhos, acuados, né? Solitários. Ele consegue nos acuar num canto, né? Nos pressionar, nos oprimir. Então não fique sozinho, busque ajuda.
Não fique sozinha, busque ajuda, peça oração. Pediu para um, a pessoa não te der atenção, pede para outro. Nós somos uma grande família na terra, peça oração para outros. Mas não fique sozinho na sua dor, não leve sozinho a sua carga, peça ajuda. Deus vai levantar alguém que vai te ajudar a levar a sua carga. E nós precisamos ter empatia. A segunda coisa é isso, ter empatia com a dor dos outros, é chorar, emprestar o nosso coração para amar, emprestar os nossos olhos para chorar a dor dos nossos irmãos, a dor daquele que precisa. É chorar, emprestar os nossos olhos para o Espírito Santo, para Deus, para o Espírito Santo chorar através de nós. Que nós não sejamos essa geração de olhos secos, como a pregação do pastor Hernani. Que nós não sejamos essa geração de olhos secos, mas que nós sejamos uma geração que chora, uma geração que chora na presença de Deus, que busca a presença de Deus, que deseja ardentemente a presença do Pai, que anseia pela presença do Pai, que está à disposição, que diz: Pai, eu estou aqui, se alguém precisar de mim, o Senhor pode contar comigo. Eu às vezes faço essa oração, eu digo: Pai, olha, eu vou fazer tal coisa, mas se o Senhor precisar de mim, se alguém precisar de mim, de uma oração, de uma palavra de ânimo, pode me chamar, que eu paro de fazer o que eu estiver fazendo. Eu nunca desligo meu celular durante a noite, Uma época eu estive até doente, meu filho vinha no quarto e desligava meu celular. E eu nunca desligo, porque eu falo: alguém pode precisar de uma oração, alguém pode precisar de uma palavra de ânimo. Então eu deixo sempre meu celular ligado. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Que nós tenhamos empatia com a dor dos outros, que nós tenhamos amor, carinho pela dor do nosso próximo, que nós oremos uns pelos outros, que nós ajudemos uns aos outros a levar as suas pesadas cargas, os seus fardos pesados. Amém? O Senhor, Ele fortalece os nossos ombros quando nós entregamos nosso ombro para ajudar o nosso irmão a levar o fardo. Amém? E aí Deus prepara outra pessoa para nos ajudar a levar os nossos fardos, as nossas cargas pesadas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que essa palavra seja um encorajamento realmente para o teu coração. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.